Essa semana, a cantora Anitta foi criticada nas redes sociais por usar um cabelo com dreadlock e foi acusada, pelo menos pela segunda vez, de apropriação cultural. Esse vídeo tem bons argumentos para demonstrar que essa lógica de apropriação cultural é uma coisa completamente sem sentido, tudo isso por razões históricas, sociológicas e antropológicas. Vamos primeiro saber o que é a apropriação cultural. Segundo o site Instituto da Mulher Negra Argélia 10, apropriação cultural é a adoção de alguns elementos específicos de uma cultura por um grupo cultural diferente. Na maioria dos sites em defesa dos direitos dos negros, que é onde essa discussão ganha mais força, é dito que a apropriação cultural é uma forma de racismo, porque a cultura dominante banaliza os elementos de outra cultura, a dominada. Como eu disse, apesar de se falar que isso acontece em diversas culturas, para muitos movimentos negros, a cultura negra é totalmente afrontada. Porém, o meu primeiro elemento de ataque a essa ideia é bem simples e desde já fatal para essa ideia ilógica de apropriação cultural. Não existe cultura negra. Isso mesmo que você ouviu. Não existe cultura negra. Todos nós, seres humanos, viemos da África. No entanto, o resultado biológico dos seres que habitam o continente africano atualmente é que, em quase a sua totalidade, essas pessoas têm a cor negra. No entanto, é errado para qualquer fim dizer que o fenótipo define cultura. Em linhas gerais, é fácil demonstrar que a África é portadora de milhares, vou repetir, milhares de culturas diferentes. Isso mesmo. Não existe uma cultura negra, mas milhares de elementos e comportamentos culturais. Sempre houve na África diversas crenças religiosas, maneiras de vestir, milhares de cortes de cabelo, e é exatamente por isso que existem conflitos étnicos entre os povos africanos. O termo conflito étnico, vamos pegar um conceito bem básico para todos entenderem, segundo o site InfoEscola, identifica qualquer conflito que tenha em sua essência o choque de pessoas com origens religiosas, raciais, culturais ou geográficas. Mesmo você desprezando pseudos historiadores do naipe de Leandro Narlock, você vai encontrar em livros de historiadores sérios a constatação de que a escravidão no continente africano era uma indústria alimentada por negros, que prendiam outros negros para comercializá-los, especialmente com portugueses. Existiam outros europeus, como ingleses, espanhóis, mas o tráfico de negros funcionou fundamentalmente por conta dos portugueses, né? Você vai comprovar essa informação lendo diversos livros, filmes, enfim, diversas fontes que informam que essas rivalidades decorrem de conflitos étnicos, especialmente religiosos. Assim, não entra na minha cabeça que, pelo fato de você ter a cor escura, você está autorizado a usar um dreadlock. Mesmo que na sua raiz de descendência você tenha predominância na sua carga genética, sendo redundante, né, de uma tribo que não usava cabelos. O que eu estou querendo dizer é que a tua cor da pele não te dá legitimidade para usar todo tipo de cabelo ou adereço atribuídos à pretensa cultura negra. O fato de você de cor negra provavelmente ter um ascendente que foi escravo, dos seus antepassados terem um sofrimento comum, não significa que existe uma uniformidade na cultura negra, e isso por si só, esse fato por si só, não legitima estupros históricos. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais falando sobre a ideia de miscigenação, que é onde essa questão cai por terra absolutamente. Então, como eu estava dizendo, um outro argumento que precisa ser dito é o da miscigenação. Eu conheço uma família onde a mãe é negra e o pai é branco.
Seus filhos nasceram uma moça branquinha e um filho de cor negra. Daí você me diz que o menino negro pode usar dreadlock e aparatos africanos e a menina não. Mesmo que não existe, mesmo que, por exemplo, a menina se identifique mais com os costumes atribuídos aos africanos do que o menino. Percebe o problema? Todos nós brasileiros temos em nossa árvore biológica a presença de diversos povos. E sim, na minha família existem pessoas de descendência europeia, negra e índia. Mas, por essa lógica da apropriação cultural, o que importa é a cor da pele e não a minha descendência, partindo do pressuposto de que haveria uma única cultura, a cultura negra, o que leva à discussão do terceiro argumento central, o uso de elementos de outras culturas. Quem tem alguma base histórica sabe que quando um povo é invadido por outro, existe uma troca de elementos culturais e isso não implica que o dominador imporá necessariamente a sua cultura. O cristianismo, a maior religião atual, é uma prova disso. O cristianismo, pode-se dizer, é uma das vertentes do judaísmo e acabou seduzindo os governantes romanos que internacionalizaram essa crença. A miscigenação faz com que brancos, negros, asiáticos, europeus, pessoas diversas se misturem e deem origem aos mais diversos povos, pessoas diferentes. E essas pessoas, entendo eu, não precisam limitar seus comportamentos à cor de sua pele. Gente, existe um grupo de cagadores de regras que querem dizer o que você pode ou não pode fazer, sem nenhuma base nas ciências sociais, mas em puro achismo. Essas pessoas dizem que você não pode usar turbante ou dreadlock porque pertence à cultura negra. Os indianos, uma cultura milenar, já usam há muitos milênios chamados dreads. Quanto aos turbantes, as primeiras referências que eu tive deles foi os filmes sobre a Arábia. E quanto à banalização do uso de objetos, na maioria das vezes que eu vi referências de utilização por pessoas de pele branca sobre elementos de matrizes africanas, fazendo referência a elementos de matrizes africanas, elas foram extraordinariamente respeitosas e as reclamações surgidas vieram de pessoas analfabetas em história que viram ali algum tipo de ofensa. Pessoal, sejam bem-vindos ao século XXI, à integração dos povos, à liberdade de expressão, ao capitalismo, às sociedades de consumo, que não tem necessariamente o objetivo de banalizar ou menosprezar qualquer tipo de cultura. Isso funciona para todos. Desde o surgimento do liberalismo, as pessoas têm um direito às suas próprias decisões. Se eu achar bonito usar um abadá e não foi legal o seu uso, eu vou usar o abadá. E nem acho que deveriam limitar ou haver qualquer tipo de lei que proibisse algum tipo de vestimenta, como está havendo lá na Europa. Você é proibido usar qualquer tipo de adereço muçulmano, né? Se um dia eu achar que devo usar um dread, eu vou usar. Em minha opinião, em toda e qualquer ideologia existe exageros e tem gente enxergando preconceito, racismo, onde não existe. Claro que podemos, enquanto sociedade, repreender pessoas que menosprezam a crença e costume dos outros. Isso vale para todos. Não aqueles baseados na história falsificada, mas sim podemos criticar atentados a comunidades atuais que preservam tais elementos culturais, sejam os chineses, africanos, sejam de qualquer cultura que vier. Tá? Esse pessoal da apropriação cultural é tão radical que vem a público criticar o fato de uma mulher negra usar a tal da chapinha. Eu vi isso aí, acho que foi na Fátima Bernardes. Gente, isso é uma escolha individual.
É uma coisa de cada um. Aí esse tipo de comportamento, né, esse tipo de comportamento das pessoas que criticam, saem disparando suas metralhadoras giratórias contra todas, demonstra o quão são fanáticas algumas pessoas defensoras dessa corrente de pensamento de apropriação cultural. Não, a falta de respeito à individualidade das outras pessoas sobre o falso pretexto de que se está acontecendo uma afronta a uma cultura que não existe, a uma cultura que na realidade, como eu expliquei agora há pouco, são milhares de elementos culturais. Daqui a pouco vão repreender pessoas que adotam uma religião, uma pessoa de cor escura que adota uma religião que não tem a matriz africana. Como aqui foi demonstrado, fenótipo e cultura não são sinônimos. E ninguém tem o direito de mandar na vontade das pessoas. Concluindo, num mundo que defende liberdades individuais, o que eu enxergo muitas das vezes é grande conteúdo hipócrita de gente que não faz a menor ideia de como surgem as coisas, de como são as coisas. No mais, valeu!